Obrigado pelo convite e por permitir estar aqui e compartilhar. Estão me ouvindo? Hoje tivemos o prazer de compartilhar com vocês o que está acontecendo com o mercado internacional das gorduras. Como o mundo pergunta o que vai acontecer esse ano, o novo governo dos Estados Unidos, as instituições da Europa, vamos descobrir exatamente qual é a situação de um ponto de vista diferente e como vamos fazê-lo. Para fazer uma análise com base em dados. Deixe-me apresentar. Como disse Charles, eu estive na indústria há uns 20 anos. Estive durante muito tempo nas companhias mais importantes e também estamos na Associação do Brasil e Estados Unidos e temos bastantes desafios para levar para ir para outro nível. Vamos começar com o conceito do mercado das gorduras. Vocês perguntaram já por que estamos falando de biocombustíveis, gordura, o que está acontecendo? A razão pela qual chamamos assim é porque, como podemos ver na tela, nos últimos 10 anos ou 5, podemos ver um aumento nas exportações de sebo e gordura. Aqui podemos ver o gráfico das exportações, um aumento importante nesse sentido. O sebo tem sido constante nos últimos 15 anos. E por quê? Do lado esquerdo, vemos uma comparação de importação e exportação. E eu decidi ver um país como os Estados Unidos, onde vemos uma diferença. Vamos revisar o que acontece quando vemos os Estados Unidos. No passado, exportávamos as gorduras, agora estamos importando. Essa é uma mudança importante quando observamos outros países como a China, vemos um comportamento diferente. É uma coisa que gostaríamos de identificar para ver aonde vamos, qual é a tendência. Bom, vamos ao gráfico, ao início. Desde 2024, de 14 a 24, tivemos um aumento de quase 300% em exportações de gordura animal no mundo. É uma cifra importante quando vemos o que acontece no mercado global. Vamos analisar as exportações. Estão preocupados com a China? Não se preocupem. A Malásia também está aí. Mas para nós, o que que acontece na China? A China está mandando dados, mas ninguém vê quem são os jogadores mais importantes no mercado global das gorduras. Vamos ver o que acontece com a Malásia. Como vemos aqui, a China foi o maior exportador de gorduras, com sebo e outras coisas, com quase 3 milhões de toneladas. Mas a Malásia tem o segundo lugar. Grande parte desse volume vai para a China, Europa, Singapura, Estados Unidos. Ninguém falava da Malásia antes, mas agora vamos ver nos próximos gráficos que a tendência muda. Há uma grande diferença quando vemos as exportações de sebo e de gordura amarela. Mas isso é algo que não podemos confirmar. Há um grande volume desta região, desses países, por motivos de biocombustíveis. Vamos analisar isso. Que tal os importadores? A União Europeia e os Estados Unidos estão liderando, mas Singapura não está tão atrás atualmente. Está no terceiro lugar de gordura animal com biocombustível, mas como eu disse antes, Malásia está nos 4 primeiros, estão exportando muito, mas também importando. Aqui temos muitas perguntas. Se revisarmos a situação com sebo somente, veremos que os Estados Unidos são o maior importador, Canadá ou Brasil. Mas se nos enfocarmos aqui podemos ver que os Estados Unidos está no primeiro lugar, Singapura, Malásia também estão bem, estão na lista.
incluindo como Coreia do Sul. Na maioria dos casos, não levam em conta esse tipo de mercados. O que está acontecendo no mercado americano? Essa é uma pergunta interessante. Todos nós perguntamos: aonde vamos? O que está acontecendo? O que vemos no gráfico, vamos colocar em tela com tela cheia. Vamos ver a tendência nas importações para todo tipo de gordura animal, animal e sebo. Podemos ver aqui que em 2022 tínhamos pequenas importações. Em 23 houve um boom com grandes preços. Estávamos começando a exportar, pensávamos que teríamos um bom lucro, mas de repente as coisas começaram a diminuir. E por quê? Todo mundo esperava. Se o preço não é o mesmo que antes, as pessoas vão deixar de exportar para os Estados Unidos. Mas não é verdade. Na linha amarela, vemos que as exportações em 2024 são maiores em comparação com as exportações anteriores. E por que acontece isso? Comecei a fazer uma análise. Vamos ver o que acontece na China. Vi todas as exportações da China para os Estados Unidos. Teremos um aumento nos últimos 2 anos na cor amarela. Em 2022, exportava quase tudo aos Estados Unidos. Quando analisamos 2023 e 2024, vemos que em novembro houve um aumento enorme nessas cifras. Uma pergunta interessante. Vamos ver a Malásia. Ninguém deu bola. Esse é o comportamento de 23 a 24. Não parece ser muito importante em relação à China, mas atualmente é um volume que está chegando ao país. Mas quando analisamos isso, finalmente podemos descobrir que inclusive se os preços são muito menores, se a equação ainda serve para os chineses e os malásios, dessa forma o lucro é bom para eles. O negócio continua sendo rentável. E temos mercados muito bons, como Brasil e Colômbia, o que podemos ver para os próximos anos e meses, não importa as condições em termos de preço para esses mercados. Estados Unidos continuam sendo uma boa opção. É possível que tenhamos problemas políticos, mas enquanto o preço, não importa o que ocorra, a tendência é sempre aumentar. E teremos algo maior em comparação com o ano passado. O que vemos em verde é o comportamento normal do Canadá, que exporta sebo para os Estados Unidos. E aqui temos o comportamento regular do mercado. Canadá aumentou o volume de sebo nos Estados Unidos. Mas esse é um processo que acontece há não muitos anos. Mas já vimos mercados asiáticos, a tendência é diferente. Bom, o que está acontecendo com os preços agora? Qual é a tendência? Todo mundo diz: a situação é ruim, não estamos ganhando nada, tudo vai mal. Mas se virmos os gráficos e o gráfico da gordura amarela, estamos voltando às cifras de 2021. A situação não é tão diferente com o que tínhamos há 2 anos. É por isso que falamos que agora é o momento da gordura do sebo. Mas estamos voltando à realidade. Não significa que o preço seja ruim. Inclusive, quando comparamos com anos anteriores, vemos a análise de 2019, 18 até 25. Não tínhamos quase nada de dinheiro e agora as cifras são muito melhores em comparação com o que tínhamos há alguns anos. O mesmo acontece com as gorduras. Aqui, por exemplo, vamos ver o comportamento. É quase o mesmo para todas. Em comparação com os anos anteriores, antes de 2021, o mercado é muito bom, está em boas condições. Então, quando vemos o preço dessas águas, dessas gorduras, a gordura amarela, 2023 a 24, não temos nenhum tipo de crise.
ainda é lucro. E estamos falando agora, comparando com 23, de uma crise. Mas na vida real é uma crise ou estamos chegando a números reais. Inclusive, quando vemos 2022, o aumento para a gordura amarela pode ser visto. O aumento de 3% de janeiro a dezembro. Há muitas vantagens, benefícios, mas da nossa perspectiva, o que observamos é que não temos uma situação estranha. Estamos chegando à realidade, à situação normal, antes do que costumávamos usar no boom das gorduras. Vamos ver o que está acontecendo hoje. Ainda estamos em crise? Vamos ver a resposta. Para poder ter uma resposta, vamos ver três assuntos. O primeiro é a transição 45C, a segunda Z. O segundo é o vírus língua azul. E o outro é DCO, SBO, que também estão aí, têm um impacto nos nossos produtos, seja em sebo ou outras gorduras animais. Vamos começar com o 45Z. O que é isso? Alguém aqui falou sobre isso? A partir de 1º de janeiro, 45Z vai substituir o 45Q e B. Então, as emissões de carbono, as condições mudaram para ter os créditos. Isso é por isso que vemos uma flutuação no mercado, porque estamos especulando politicamente, tecnicamente, e as regras vão mudando. Então, é complicado definir ou saber o que vai acontecer. Agora sabemos exatamente a resposta e se a transição vai preparar os biocombustíveis, teremos que ver a nova tendência. Como vamos fazer isso? Qual é o impacto na nossa indústria? Por exemplo, os produtores de biocombustíveis e renováveis terão que calcular sua produção de carbono numa metodologia nova. Aqui eu vou colocar um pequeno parágrafo. Esse modelo é uma análise de ciclo de vida. É para medir o impacto ambiental calculando a intensidade de carbono. O que significa isso? A maneira em que estaremos trabalhando com esses assuntos é diferente em relação aos anteriores. Por isso temos um pouco de especulação e porque o mercado pode mudar a curto prazo. Da mesma forma, a pegada de carbono pode ser determinada. Nesse ponto, vamos estar vendo a eficiência de cada produto, o benefício, quanto posso ganhar, e precisarei trabalhar com esse tipo de produtor ou cliente para definir a melhor maneira de vender nossos produtos e qual seria o conceito que se deve aplicar, a metodologia, o sebo e o óleo de cozinha. O nosso técnico nos ajudará com o processo para ter uma conexão sólida com os nossos ah, compradores potenciais. E o que podemos fazer com as nossas gorduras? Vamos ver essa parte do DCO. Para vocês, alguns é muito popular. E por que está aqui? Por que estamos voltando a isso? Qual é o impacto nos produtos? Como introdução a isso, é um produto de etanol. E vem das destilarias. E por que que colocamos aqui? Porque, de certa forma, também concorre com as nossas gorduras. Então, se os preços desses produtos terminados aumentarem, o que que vai acontecer com os nossos produtos? Vão aumentar. E o mesmo acontece quando desce o preço, quando baixa o preço. E vamos falar agora do óleo de soja, do azeite de soja, que é algo do qual se costuma falar, mas por que que tem um impacto nos nossos preços? Bom, o futuro desse produto representa certas mudanças, como eu falei no Chicago Board. Qual seria
impacto, o DCO, o SBO e as gorduras animais estão dentro de um complexo, são matérias-primas para o mesmo objetivo e também se mexem relacionadas umas com as outras. Se acontece algo com uma delas, acontece com as outras. Tem essa flutuação no mercado. E por que que isso pode afetar os nossos interesses na indústria do rendering? Bom, os incentivos de 45C, temos que prestar atenção nesse conceito. É por isso que eu falei que nós temos que trabalhar com esses produtores em potencial, porque de certa forma vão ter preferências por esse tipo de produtos que poderiam afetar a demanda das gorduras animais ou da gordura amarela. Com muitos tipos de qualidades, temos um número de identificação e o que pode afetar das nossas gorduras. Podemos ter um maior benefício comprando esses produtos no lugar dos nossos. Temos que tomar cuidado com isso. É por isso que é tão importante quando temos que trabalhar com os produtos do mercado americano ou internacional. Vamos falar sobre essa doença que afeta os ruminantes, como as cabras, o gado e algumas ovelhas, e provoca febre, doenças respiratórias e outros problemas. Por que que acontece essa situação? Temos 2 casos na Alemanha, no Reino Unido. Isso vai criar muitas limitações no momento de coleta de matéria-prima ou até mesmo para o abate desses animais. E o que vai acontecer? Vão ter um preço menor e claro que isso vai afetar o preço de comercialização no mercado europeu ou americano. Então, quais são os preços agrícolas ou econômicos? Tem uma disrupção, tem restrições, e claro que isso vai afetar as regiões. Então, se algo acontecesse, isso causaria certas barreiras e até mesmo não poderíamos mudar ou mover a matéria-prima. Por exemplo, vão afetar os subprodutos, produção de carne e de leite, não vai ter boa produtividade. Isso não é bom para os fazendeiros e isso também afeta os grupos econômicos dessas empresas. E, claro, uma alta mortalidade. Isso, claro, é muito bom para produzir gordura para biocombustíveis, mas não é tão bom por outro lado, porque podemos perder alguns ganhos. E, finalmente, o impacto das gorduras animais e a indústria dos biocombustíveis, que foi se reduzindo, foi caindo com o movimento nos mercados e outras restrições. Então, caso alguma coisa aconteça na Europa, isso vai ter também um impacto do nosso lado. É por isso que o conceito é muito importante, com certas conclusões para vocês. O que que os dados nos dizem? O que que tem na nossa bola de cristal? O que que podemos ver no futuro quanto ao SBO e os preços? Isso faz com que os preços subam, mas de certa forma, como eu falei, pode ter um impacto quando os preços não estão indo assim tão bem. Depois, a transição para 45Z, qual pode ser o problema? O que nós podemos ver no curto prazo no mercado de gorduras animais e azeites e óleos? Tem um impacto nas importações, nas exportações. Com base nessa nova condição, nós sugerimos que os mercados não reagem de forma volátil. Então, o que que vai acontecer? É difícil de saber, mas de fato essa é a verdadeira causa da redução de preços de uma semana, que nós sabemos por que acontece, por exemplo, e isso muda tudo em termos do comércio das gorduras animais. Agora vamos falar sobre preços, mesmo com preços mais baixos comparados aos outros anos, como eu já falei, as exportações dos Estados Unidos das gorduras animais podem
ter um grande proveito para países da Ásia e também países como o Brasil. Vemos aqui que a equação continua funcionando para eles em comparação com o ano prévio. Vemos uma situação imprevisível nos próximos meses, mas não sabemos qual seria o limite dos asiáticos para ter um preço mais baixo. Mas seria uma boa opção para países ocidentais e orientais. Vamos ter uma convenção, uma reunião em Guadalajara, que é REAM, a reunião das Américas, e vamos trabalhar com a NARA e a ABRA do Brasil e com os organizadores da Conferência Internacional de Rendering. É um evento que vai ocorrer em Guadalajara de 2 a 4 de setembro. É uma reunião de negócios onde o nosso objetivo vai ser conectar todos vocês com seus compradores e fornecedores. Todos vocês serão bem-vindos. É uma enorme experiência com mais de 1.000 pessoas participando para poder fazer networking com pessoas do mundo todo e para nos conectarmos com os compradores em potencial até em outros continentes. E agradeço muito seu tempo.